Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Na última aula, nós falamos um pouco sobre o custo de oportunidade. Já nesta aula, nós vamos ensinar para você como você pode tomar grandes decisões financeiras. Vamos mostrar um pouco na prática como analisar esses custos de oportunidade e como um método para passo a passo você saber identificar como você deve tomar decisões financeiras na sua vida. Tudo bem? Então, para começar esta aula, eu gostaria de explicar um pouco sobre o conceito da pirâmide de Maslow. E o que é a pirâmide de Maslow? Talvez você já tenha ouvido falar sobre ela. E ela é o seguinte, ela também é chamada de hierarquia das necessidades de Maslow. É um conceito criado na década de 50 pelo psicólogo norte-americano Abraham H. Maslow. Seu objetivo é determinar o conjunto de condições necessárias para que o indivíduo alcance a satisfação, seja ela pessoal ou profissional. Então foi um estudo feito por ele para identificar justamente desde das necessidades mais básicas até as necessidades mais requintadas, vamos dizer assim, do ser humano em busca dessa satisfação pessoal e profissional. Então a base da pirâmide ela traz justamente as necessidades mais primitivas, ou seja, as necessidades fisiológicas, necessidades de sobrevivência, até as outras necessidades que são necessidades mais requintadas, necessidades que trazem mais essa satisfação e realização pessoal, certo? Então, aqui a pirâmide de Maslow, a gente consegue ver que as principais necessidades do ser humano são necessidades fisiológicas da base da pirâmide, ou seja, de respirar, comer, beber e dormir. Logo depois vem as necessidades de segurança, necessidade de se sentir seguro, que aí vem emprego, a saúde, a propriedade em si, né? E aí vem as necessidades sociais, família, amizade, amor. E aí vem as necessidades de estima, autoestima, confiança, respeito dos outros. E a última necessidade, a do topo da pirâmide, a necessidade de autorrealização, ou seja, de crescimento, autocontrole, independência e desafios, né? Vencer desafios. Por que é importante você aprender sobre pirâmide de Maslow e o que isso tem a ver com as suas decisões financeiras? Justamente que muitas decisões financeiras que você toma são baseadas justamente em satisfazer estas necessidades. O que é importante você saber que não é só você, depois que está vendo esta aula, ou até você já sabia, que conhece dessas necessidades que todos os seres humanos têm. Mas também o marketing, a mídia e toda a propaganda que tem por aí, elas utilizam dessas necessidades para poder convencer você a tomar decisões financeiras, certo? E muitas das grandes decisões financeiras estão ligadas justamente a alguma dessas necessidades, principalmente necessidades de segurança ou sociais, certo? Então, muitas vezes quando você ou alguém compra uma roupa muito cara, mas que é a roupa da moda, é justamente para satisfazer a necessidade, por exemplo, social, além de sentir parte de algo, ou a necessidade de estima, ou seja, de sentir que está com autoestima por causa de uma roupa nova, entendeu? Também necessidade de segurança, muitas vezes você vai comprar uma casa própria sem avaliar muito bem a sua situação financeira, analisar bem os números, porque você quer ter aquela necessidade de segurança satisfeita, né? Mas muitas vezes você acaba tendo uma falsa, você está tomando uma decisão financeira para poder satisfazer alguma dessas necessidades, mas às vezes você acaba sendo enganado. Então por isso que tem que ter muito cuidado, porque assim como você a partir de agora conhece sobre essas necessidades básicas do ser humano, também a mídia, o marketing, tudo isso eles fazem muito bem para poder trabalhar nessas necessidades que todos os seres humanos têm, que foi um estudo feito na década de 50 por Maslow. Tudo bem? E aí, quando você fala de decisões financeiras importantes, você sempre precisa avaliar cada um desses pontos. Primeiro, você tem que avaliar se elas estão de acordo com os seus objetivos de vida. Tudo bem? Então, se você vai tomar uma decisão financeira que não está de acordo com o seu objetivo de vida, você tem que descartar. Por exemplo, você está numa fase que você está se qualificando profissionalmente. Se você está gastando mais com restaurante do que com a educação, é um sinal claro de que você está tomando decisões financeiras equivocadas, pois os seus objetivos de vida, talvez nesse momento, é se qualificar mais profissionalmente, tá bom? Então, quando você vai tomar uma grande decisão financeira ou decisões financeiras, você tem que sempre ver se estão alinhadas com os seus objetivos de vida. Você precisa sempre calcular, ou seja, calcule, simule, baseando-se em dados, tá bom? Então, ao você ter os dados, você consegue se basear, simular
e calcular. Então, projete uma decisão financeira no futuro. Qual o impacto dessa decisão financeira no futuro, tá bom? Analise o porquê está querendo tomar aquela decisão. Veja se está alinhado, por quê? Sempre coloque ali no papel. Analise os custos de oportunidade. O que, que você está tendo que abrir mão, o que, que você vai ter que abrir mão para tomar essa decisão financeira. Como eu dei o exemplo na aula anterior, se você compra um carro novo, ou troca de carro, qual vai ser o custo disso? O que, que você vai ter que renunciar na sua qualidade de vida para poder tomar essa decisão financeira? Analise todos os pontos positivos e negativos. Então, sempre quando for tomar uma grande decisão financeira, principalmente, coloque no papel, ali, coloque no computador uma tabela onde você coloca todos os pontos positivos e os pontos negativos. E cuidado com as propagandas e campanhas publicitárias, né? Que eu falei agora. Como você aprendeu aqui, as campanhas publicitárias elas vão sempre no ponto específico para poder vender para você. Ela não está muito preocupada na sua situação financeira, ela está preocupada em realizar a venda. Tudo bem? Então, sempre analise esses 6 pontos quando for tomar, principalmente, grandes decisões financeiras, tá bom? E aí, para que fique mais claro para você, eu vou trazer um exemplo nesta aula de como você pode analisar uma decisão financeira de alugar ou financiar. Uma decisão financeira clássica aí, né? Uma decisão financeira que muitas pessoas elas têm essa dúvida. Será se eu alugo, né? Será se eu financio? Será se eu compro meu imóvel? E aí, só para que a gente dá uma introdução nesse assunto tão importante e até tão um pouco polêmico, é muito importante, muitas pessoas pensam quando falam, alugar, né? Então, quando eu alugar, eu estou pagando por algo que não é meu, né? E financiar pelo menos eu estou pagando por algo que vai ser meu. De certa forma, é um pensamento correto. Mas você tem que ter ciência de que quando você financia um imóvel, o imóvel só é seu quando você termina o financiamento, certo? Então, o imóvel, enquanto você não terminar de pagar o financiamento, ele está empenhorado no banco, ou seja, ele pertence, na verdade, ao banco. E é bem comum, e se você for atrás entre amigos, familiares, pessoas que compraram a casa própria e virou, na verdade, um pesadelo, né? O pesadelo da casa própria. Tudo bem? Não estou demonizando o financiamento, vamos fazer aqui algumas simulações e você vai ver que em alguns casos sim, vale mais a pena financiar, em outros vale mais a pena alugar. E aí é importante você ter na sua mente que cada caso é um caso, cada um traz seus benefícios e suas desvantagens, vantagens e desvantagens, tá bom? Então vamos fazer aqui uma simulação aqui de alugar e financiar. Você vai colocar as vantagens de cada um, né? Alugar, você tem flexibilidade e mobilidade. Com aluguel, você tem flexibilidade no orçamento, ou seja, você está aqui morando em um apartamento, se você quiser diminuir seu padrão de vida, é só você trocar de aluguel, você ir para uma nova casa. Então, você tem uma flexibilidade maior no seu orçamento. Você tem mais opcionalidade, ou seja, justamente você pode escolher entre vários bairros, você pode morar uma época num local, outra época no outro, você vai ter mais opções, porque não está ligado necessariamente ao quanto você consegue de crédito no financiamento. Então, você consegue ali ter mais opções para o seu estilo de vida. E aí, financeiramente melhor? Não sei, a gente tem que analisar os dados, e é aí que tá. A gente prepara uma planilha aqui, no final da aula a gente vai para a parte prática, como de praxe, né? E aí na planilha você vai conseguir fazer algumas simulações e ver se é mais financeiramente melhor ou não. Você tem que avaliar, é financeiramente melhor alugar ou tá financeiramente melhor financiar. E aí, qual algumas vantagens do financiamento? A segurança psicológica, né, para satisfazer aquela necessidade de Maslow, ou seja, você, por mais que às vezes ainda pertença ao banco, traz uma segurança psicológica, você pensa, não é meu, né? Traz uma personalização, que querendo ou não, mesmo financiado, você consegue se investir um pouco mais numa personalização da casa, para você se sentir mais confortável, você consegue deixar as coisas do seu jeito, né? E o aluguel às vezes impossibilita isso e muitas vezes que você ainda pode fazer talvez uma reforma, você não quer porque você não quer gastar no imóvel de outra pessoa. E traz uma realização pessoal também, que é uma vantagem até focado na pirâmide de Maslow, né? E aí vamos para as desvantagens, né? O aluguel, qual é a desvantagem? Você não consegue ter uma customização, a falta de segurança psicológica
E muito esse sentimento também, né, de que você está pagando por algo que não é seu. Apesar de ser super vantajoso alugar, você está pagando por um serviço, né? Então não existe esse negócio de você estar jogando dinheiro fora. Você está sim pagando por algo que você está utilizando. E financiar traz falta de flexibilidade, é uma desvantagem, né? Então, se você muda de emprego e vai para um lugar muito mais longe, você não tem essa flexibilidade mais, você vai ter que vender, é uma burocracia muito maior. Se for para outro país, né? Pior ainda, aí você tem que ver como é que vai fazer com o imóvel. Te traz essa falta de mobilidade também. Tem um custo fixo engessado, você não tem uma flexibilidade ali no orçamento também de tomar alguma decisão. E você tem um alto compromisso financeiro, ou seja, a primeira conta que você tem que pagar, certo? Você já tem que, não pode contar de jeito nenhum com nenhuma flexibilidade neste orçamento, porque você tem um alto compromisso financeiro, tá bom? E aí, quando a gente fala de uma grande decisão financeira, está envolvendo sempre aqueles dois lados da nossa mente, né? O lado sistema 1 emocional, o lado da realização, talvez, de justamente comprar um imóvel, de financiar, de você sentir que você tem um imóvel próprio, e o lado racional, que é o lado dos números. E é interessante porque a gente vai mostrar na planilha como você pode ter claramente o lado racional, que é o lado dos números. Eles vão dizer para você se vale a pena ou não comprar, ou alugar, ou financiar. Tá bom? Só que aí entra o lado emocional. Pode ser que até os números digam pelo lado racional que vale a pena mais alugar, mas o seu lado emocional quer muito financiar. E aí você vai pesar se mesmo com aquela desvantagem financeira vale ainda a pena tomar essa decisão emocional. O que é interessante é ter uma balança, certo? Então assim, se você está no lado racional, no lado dos números, dizendo que é muita desvantagem, que é inviável você financiar, e mesmo assim você toma uma decisão totalmente pelo lado emocional, aí não faz sentido, tudo bem? Por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos supor que você quer, porque você quer um imóvel, financiar, e naquele financiamento, naquela simulação, está comprometendo 70% da sua renda com o valor da parcela. Mas você pensa, não, ano que vem eu vou ganhar um aumento, eu vou trabalhar e ganhar renda extra, então você está contando com algo que você não tem hoje, então o seu emocional está trabalhando para tomar uma decisão totalmente irracional. Mas se você vê ali uma certa desvantagem nos números, mas que cabe dentro do seu orçamento e você pesa pelo lado emocional e diz, não, eu quero ter essa segurança, eu preciso me sentir bem, é prioridade para mim ter minha casa própria, então até faz sentido você pesar os dois lados e tomar uma decisão mais assertiva. Então lembre sempre, quando você toma grandes decisões financeiras, sempre tem o lado racional, que é o lado dos números, e o lado emocional, que é esse lado da realização, esse lado que a gente falou já também no módulo 1, tudo bem? E aí, vamos para a prática, a planilha do alugar versus financiar. Então, pessoal, esta aqui é a planilha que a gente preparou para você consiga simular um financiamento versus aluguel e saiba o que os números dizem em relação a uma decisão, certo? Financeira desse tamanho. Então, essa planilha a gente preparou com bastante carinho, está o mais próximo da realidade possível, onde você consegue analisar calmamente aqui uma grande decisão financeira, tá bom? Eu vou mostrar como ela funciona. Aqui no canto esquerdo você vai entrar com as informações para poder simular. Aqui vai ter o resultado, justamente comparando o resumo do financiamento versus aluguel. E aqui vai ter o detalhamento tanto da diferença do aluguel como do financiamento, tá bom? Então vamos fazer aqui uma simulação prática. Vamos colocar aqui 400 mil no imóvel. O valor de entrada normalmente é 20%, então vamos colocar aqui 80 mil. Esse 7 aqui é o custo efetivo total do financiamento. Lembrando que a gente já falou, né? Entre a taxa de juros nominal e as demais taxas. Então vamos colocar aqui que a taxa de juros seja de 11% ao ano. E aqui é o índice de atualização do imóvel, ou seja, quanto é que você espera que o imóvel valorize a cada mês. Tudo bem? Então, vamos colocar aqui uma taxa conservadora de 2%, que na verdade nos últimos anos tem sido até otimista, 2%. Eu coloco o período do financiamento, 360 meses.
você vai colocar o tipo do financiamento, que tem o saque e o price, que são os mais comuns. O saque, em geral, ele é uma parcela reduzida e o price é uma parcela fixa. É mais comum o saque e ele também é o mais vantajoso para o consumidor. Então, procure sempre por esse tipo de financiamento. Você vai colocar o valor do aluguel desse imóvel. Vamos supor que o valor do aluguel deste imóvel seja R$ 1.600. Você vai colocar a taxa de rentabilidade anual. O que é essa taxa de rentabilidade anual? Como você pode ver aqui, ó, já montou aqui o valor da parcela do seu financiamento aqui de R$320 mil, daria algo em torno de 3.600. Como o aluguel é menor, você vai investir para comparar a diferença desse valor. Então a comparação é justamente isso, você alugando e investindo a diferença. E aí você vai colocar uma rentabilidade anual, uma rentabilidade que você espera atingir com esses investimentos, tá bom? Então vamos colocar aqui 8% e vamos colocar a atualização do imóvel de 2%. Note que aqui já deu o resultado. Ó. No resumo do financiamento, você vai ter total pago em amortização e entrada 400 mil, total pago em juros 504 mil, total pago geral, né, com as prestações, em prestações, tirando a entrada ainda foi 824 mil, e o valor do patrimônio, ou seja, qual o valor do imóvel no futuro, de acordo com essa índice de atualização, ficou de 724 mil. Já com aluguel aqui, você vai ter pago em aluguel 786 mil. O excedente guardado aqui é justamente o balanço do pagamento da diferença aqui com os meses que vai passando, que uma hora aqui vai ficando negativo. Então é esse balanço aqui dessa coluna. Então deu 118 mil, mas o mais importante aqui é justamente esse valor. Você investindo o excedente, você teria um total investido de 1.963.000. E aí aqui na simulação você vai ver justamente as suas parcelas, ó, quanto você está pagando de juro, quanto é que está amortizando do saldo devedor e aqui o saldo devedor, tá bom? Aqui o comparativo é justamente isso, ó. Você teria 80 mil para começar investindo, já que você não teria que dar a entrada. E aqui o excedente do aluguel você vai investindo, ó. E aí você vai vendo quanto você teria investido justamente no final do período, que é aquele valor lá, 1.900.000 mais ou menos. Então, neste caso aqui da simulação, eu fiz uma simulação onde o aluguel se tornou muito mais vantajoso, certo? E aí outro ponto que você tem que levar em consideração foi o ponto que eu falei. Será se no seu orçamento você consegue arcar com essa parcela? Será se não vai engessar seu orçamento, vai comprometer seu orçamento? Porque no momento que você não consegue pagar a parcela, lembre que o banco vai lhe cobrar. O imóvel é do banco, não é seu. Só é seu quando você realmente paga. E é interessante que em um determinado momento aqui, você talvez seguir nessa estratégia, nessa simulação, você consiga até comprar um imóvel à vista, investindo a diferença. Então, pessoal, nessa primeira simulação, eu fiz e deu que alugar é mais vantajoso. Mas quer dizer que sempre alugar é mais vantajoso? Não. Financiar pode ser mais vantajoso? Pode, justamente mudando alguns fatores. Vamos supor que esse imóvel aqui, o aluguel dele, vamos aumentar o aluguel, vamos supor que no caso real ele é R$ 1.800, certo? R$ 1.800. Porque esse preço aqui de R$400 mil aqui eu consegui um desconto, lá tá tendo uma promoção no imóvel, mas o aluguel dele é de 1.800. Vamos supor que a taxa de atualização dele é de 4%, certo? E que a minha rentabilidade de investimento, talvez eu não estou conseguindo 8%, talvez eu consiga só 7%. E que, por conta que você tem um bom crédito imobiliário, você tem um bom score de crédito, seu financiamento ele baixou para 9%. E como você está conseguindo um imóvel com bom desconto e é uma área que tende a valorizar, isso aí você está analisando, você está usando suas análises, vamos supor que a valorização desse imóvel seja de 3% ao ano e não de 2%. Olha que interessante aqui, ó. Você vai ver que mudou completamente o cenário. Você investiu aqui 400 mil, né? Você pagou em parcelas 416 de juros. O total pago nesse cenário já mudou. Você pagou só 736 e o total e o patrimônio, ou seja, o valor do imóvel passou a ser 970 mil reais. Então você terminou de pagar e tem um patrimônio de 970 mil reais, que é o valor do imóvel durante esses 30 anos. Já o pago em aluguel foi 1.200.000, aqui ficou negativo em 417 o total, né, excedido.
e você só tem investido 121 mil. Então você vê que o mesmo imóvel ali, mudando as condições da taxa, mudando as condições do financiamento, muda completamente o cenário. Então, se eu colocar aqui talvez uma valorização maior de 5% ao ano, vamos supor que seja um mega investimento, você vê que o imóvel aqui tem um potencial gigantesco, tá bom? E aí, o que é interessante você notar? Qual é o grande aprendizado que você vai ter que ter quando se fala de financiar em alugar? Cada caso é um caso, cada caso você precisa analisar os números, o potencial de valorização, a taxa de atualização do aluguel, a rentabilidade que você consegue nos seus investimentos. Você tem que analisar tudo isso, simular. Você pode até criar vários cenários. Você cria um cenário otimista, um cenário pessimista, e você vai vendo se faz sentido ou não realmente comprar financiado ou alugar. Vou contar aqui meu caso específico. Eu sempre tive, na verdade assim, eu sempre gostei muito de imóvel, mas eu morei de aluguel durante os primeiros anos do meu casamento e não tinha problema nenhum com isso, e sempre investi o excedente. E eu sempre quis comprar um imóvel para mim, né, próprio, acho que é o desejo da maioria dos brasileiros. Só que como eu precisava de mobilidade, como eu me mudei bastante no começo do casamento, eu optei pelo aluguel. Sendo que um dia eu encontrei um aluguel em um prédio bem bonito, um prédio novo, bem chique, que eu queria morar, e consegui um ótimo aluguel, uma ótima negociação. Morei de aluguel. Durante o tempo que eu morei de aluguel, durante o ano nesse prédio, eu sempre fiquei olhando os preços dos apartamentos que tinham aqui e, em paralelo, juntando dinheiro, investindo meu dinheiro, para um dia, com uma grande oportunidade, talvez comprar ou financiado ou até à vista. E aí, depois que eu descobri que minha esposa estava grávida, coincidentemente, também apareceu uma mega oportunidade no prédio que eu já morava de aluguel para comprar um imóvel. Como eu já tinha essa disciplina de sempre investir, eu tive a oportunidade de comprar um imóvel numa excelente negociação à vista. Então, naquele momento, foi o momento que eu tive que tomar essa grande decisão financeira, mas eu usei todos os números a meu favor. E sim, hoje eu comprei um imóvel, então eu mostro para você que não é totalmente errado você ter o desejo de comprar um imóvel, você só precisa analisar os números. E algo de interessante que eu gostaria de passar também, que é uma opinião minha nesta aula, é para que você possa entender um pouco as oportunidades que pode existir nesse mercado imobiliário, nesse mercado de comprar ou até financiar seu imóvel, certo? Eu vou abrir aqui o site, que é um site chamado FIPZAP, certo? Que ele justamente mede o preço dos imóveis nos últimos anos. E olha que interessante aqui. Se você olhar aqui o preço de venda dos imóveis nos últimos anos, de 2012 até agora, 2018, 2019, você vê que ele teve uma grande valorização de 2012 até 2014, mas a gente está de 2014 até 2018 praticamente parado os imóveis. Ou seja, por quê? Porque a taxa de juros estava muito alta, as pessoas não estavam comprando. Nessa época, quem comprou imóvel teve muitos problemas, porque não conseguiu financiamentos, ou quando conseguia financiamentos com altas taxas de juros e não conseguiam arcar com a parcela, e tiveram que fazer distratos. Então, muitas pessoas nesse período aqui de 2014 até hoje, estão passando pelo pesadelo da casa própria, não realmente o sonho da casa própria. E é por isso que eu digo que tem que ter muito cuidado. E por que as pessoas normalmente têm a cultura de achar que imóvel sempre é investimento? Por causa disso aqui, ó. Porque se você pegar no histórico dos últimos anos mesmo, ele tendeu a se valorizar bastante. Mas se você compara com a inflação, ó, os imóveis ele perdeu para a inflação. Aqui a inflação é laranja nos últimos anos, né? Se a gente pegar de 2012 para cá. Ele ganhou aqui no começo, mas depois, quando estabilizou, perdeu. Se você colocar aqui o CDI, que a gente vai falar um pouco mais disso no módulo de investimento, que é praticamente um indicador para renda fixa, ele ganhou muito mais até do que o IPCA, né, que é o da inflação. Ou seja, imóvel nos últimos anos não tem sido um bom negócio. Quer dizer que não pode ser no futuro? Na verdade, eu acredito que pode ser sim, porque todos os mercados, eles vivem ciclos, né? Então, o ciclo imobiliário está parado já há alguns anos. Então, pode ser que com a recuperação da economia, o ciclo imobiliário que estava parado volte a se valorizar e talvez tenha, sim, uma mega oportunidade. E eu digo isso por quê? Também por conta da taxa Selic. Como a gente viu que a taxa Selic ela vem em queda e hoje está 5,5%, o financiamento imobiliário está mais barato. E com financiamento imobiliário mais barato, as pessoas vão tender a pegar mais crédito e comprar mais imóveis. E isso, naturalmente, com o aumento de
com o aumento da demanda e a oferta de certa forma limitada, porque parou-se de construir tantos imóveis, tantos apartamentos, pode ser que o preço volte a subir. Isso aqui é uma suposição, pode ser uma oportunidade. Então, hoje, com certeza, pode ser que suba muito, pode ser uma boa oportunidade, mas o que eu posso lhe afirmar com certeza, no ano de 2019, que é quando eu gravo esse curso, é muito mais vantagem você fazer um financiamento hoje do que fazer há 3, 4 anos atrás, onde a taxa de juros era mais alta, os imóveis não se valorizavam e você tinha condições totalmente adversas. Hoje, até você simulando na planilha, você vê que sim, pode existir oportunidades boas de financiar o seu imóvel próprio, principalmente se é um grande desejo seu. Então, se você tem esse desejo, saiba que você está num momento melhor do que anos atrás. Não estou dizendo que é um grande negócio, porque eu não consigo saber exatamente como vai lidar a economia no mercado imobiliário, porque é muito complexo, são várias variáveis, mas eu acredito que sim, pode ser um bom momento para o mercado imobiliário, principalmente visando uma recuperação econômica e essa taxa de juros mais baixa por um bom período de tempo. A gente vai falar mais sobre investimentos, isso, e pode ser que vai ficando mais claro, mas eu quero que você entenda que você precisa sim analisar os números, certo? Você precisa sim vir para as planilhas e simular, pegar os números e ver se faz sentido tomar uma grande decisão financeira, como financiar ou alugar, e se encaixa principalmente no seu orçamento. Então é isso, galera. Espero que essa aula possa ter ajudado você. Espero que você baixe essa planilha. Sempre guarde ela com muito cuidado. Se um dia você tiver nessa dúvida de financiar ou alugar, sempre recorra aos números junto com uma decisão emocional e faça um balanço para saber se realmente faz sentido você tomar essa grande decisão financeira na sua vida. Abraço e obrigado por ficar até aqui.